Meus amores, muito boa noite para vocês. Estão prontos para saber qual é a diferença entre máquinas, robôs e seres humanos? Eu espero que sim, porque essa live de hoje tem muito conteúdo sobre como a nossa programação neurolinguística tem se aproximado da programação robótica ou vice-versa. Será que nós estamos programando robôs à nossa imagem e semelhança? E o que diabo será que nós estamos fazendo com isso? Diego, tá entrando, o pessoal que tá entrando aqui. Como já é de costume, vamos ler hoje um trechinho de Sapiens. Então essa é a primeira vez que eu trago a Harari pra vocês, tanto que eu já falei dele, né? Mas tem uma partezinha do epílogo desse livro que é sensacional e eu não poderia ter escolhido outro trecho para abrir nossa live sobre robótica e PNL. Vejam só, ele escreveu aqui o animal que se tornou um deus, e ele fala de nós, obviamente. Então, há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Triste. Hoje, está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Infelizmente, até agora, o regime dos sapiens sobre a Terra produziu pouca coisa das quais nós podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios, criamos grandes redes de comércio, mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos, fizemos algum progresso real no que concerne a condição humana, com a redução da fome, das pragas e das guerras. Mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca, e a melhoria do destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, apesar das coisas impressionantes que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são nossos objetivos. Guardem essa frase que a gente vai falar dela na live com mais precisão. E ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Avançamos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia, não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando não mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando essa satisfação. Existe algo mais perigoso que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Gente, o Harari é um tapa na cara, página atrás de página. O livro tá super recomendado, acho que eu já até falei dele lá na minha timeline, incluindo o Homo Deus também e as outras criações do Harari. Mas agora vamos direto ao ponto. Qual que é a nossa função aqui em trazer essa comparação da PNL, que é a programação neurolinguística, que é usada no desenvolvimento humano, com aquilo que os programadores descobriram sobre a robótica. Então vou começar para vocês explicando um pouquinho sobre como que tá andando aí essa questão do desenvolvimento de robôs. Bom, máquinas são máquinas e não robôs. Por quê? Porque robôs são inteligentes. Então, a grande diferença entre um e outro é isso. Toda máquina que tem um módulo de inteligência é um robô. Diferença. Digamos que você tem uma máquina de lavar, daquelas um pouco mais antigas. Ela é capaz de lavar sua roupa sozinha, ela tem lá o tipo de programação. Então, tem a programação de cama e banho, a programação de branco, a programação de delicados, enfim. Ela tem uma programação, de acordo com aquela programação, ela executa um comando. Uma máquina inteligente é uma máquina que reconhece o peso da quantidade de roupas que você pôs, de repente se é uma roupa mais pesada ou menos pesada, o material, enfim. Ela consegue reconhecer alguma coisa, adicionar isso às informações dela e tomar uma decisão sobre aquilo que você está entregando para ela de forma autônoma. Então, essa é a grande diferença entre máquinas e robôs. Logo, se robôs são máquinas inteligentes, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão da inteligência e como que isso é comparado ao nosso cérebro. Então vamos lá, robô, a palavra robô, vem da palavra robota, que foi dito em 1920, é super novo, na verdade, quando a gente pensa, né?
Ela foi cunhada na Rússia e ela significa trabalho forçado, o que eu acho meio pesado. Mas é meio que uma comparação daquilo que a gente espera que os robôs façam. Então, por que nós desenvolvemos essas máquinas inteligentes? Porque a gente espera que elas façam uma parte do trabalho que é desgastante para o ser humano, para que o ser humano consiga se dedicar a outros tipos de trabalho. Ou pelo menos é assim que se espera, né? É pelo menos essa a ideia do que a gente acha que está criando. A bem da verdade, a gente sabe que existe muito de só vontade de fazer mesmo, porque a gente pode. A gente falou de motivação intrínseca aí algumas lives para trás. E também existe uma questão toda ligada em poder, em desenvolvimento, em, enfim, resolver questões políticas, uma série de coisas. Mas, se a gente for se apegar aí à teoria mais bem aceita, os robôs estão vindo, essa programação inteligente está vindo para nos libertar de alguns tipos de trabalho e elevar a nossa condição humana. Agora vejam só, se esses robôs vão interagir com a gente, eles vão precisar ter algum tipo de código e aí vamos falar um pouquinho da programação mais básica, aquilo que se conseguiu falar até hoje e que vem também lá de trás. Criou-se 3 leis da robótica e depois adicionou-se mais uma. Então vamos lá. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano. Segunda lei, um robô precisa obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, contanto que ele não feira a primeira lei. Terceiro, o robô precisa proteger a própria existência, contanto que ele não fira a segunda ou a primeira lei. E aí, depois de um tempo, adicionou-se o que se chamou de lei zero, que tecnicamente seria mais importante ainda, que seria não causar mal por ação ou omissão. E eu adoro essa lei, porque quem trabalha com desenvolvimento não cansa de repetir que pessoas boas e boas atitudes precisam vir à tona, porque a omissão, né, que a gente tem sobre o mal do mundo, ou aquilo que está incorreto, ou aquilo que precisava de uma ação sobre, é tão mal quanto o mal, né? Então, tão mal quanto derrubar uma árvore e a gente se calar porque vê a pessoa derrubando uma árvore, sabendo que aquela árvore não tinha que ser derrubada. É muito triste, né, a forma como a gente aprende a se calar, né, como nós somos ensinados a não usar a nossa voz como deveríamos, né, porque isso é perigoso, então as pessoas têm medo e não nos ensinam a fazer isso. Vamos quebrar estas regras por aqui. E bom, vamos lá. O robô, ele é um ser, né, ele pode ter lá o corpinho dele, imaginando que ele seja parecido com a gente. Ou que ele tenha aqueles movimentos, sabe? Daqueles robôs, mas que a gente tá mais acostumado a ver nos filmes. É interessante porque nós não nos sentimos totalmente confortáveis com eles. Eles são, de certa forma, meio estranhos, sabe? Meio automáticos demais. Então, o que anda se fazendo hoje em dia na programação robótica é tentar entender como que a gente pode dar um módulo para eles de tentativa e erro. E, na verdade, eu costumo brincar, né? A pessoa dá risada, eu costumo brincar que a gente tá tentando fazer os robôs serem mais desajeitados. Porque a gente tem uma certa angústia daquela certitude, assim, sabe? Daquela forma como a gente sabe que ele vai agir de determinada maneira, ou enfim, como a gente consegue prever esse movimento. Então, a gente tá tentando dar mais espontaneidade para esses robôs, para que a nossa interação com eles gere uma coisa curiosa, que é confiança. Na verdade, a gente tende a não confiar em pessoas que demonstram uma atitude robótica. Eu adoro isso sobre essa comparação, porque traz pra gente justamente essa ideia de que se a gente tenta ser perfeito, se a gente tenta ser um modelo social, se a gente tenta responder a tudo que a sociedade espera que a gente responda, nós ficamos robóticos. E essas pessoas são estranhas e a gente não consegue confiar realmente nessa pessoa. Você olha e alguma coisa te diz que alguma coisa não tá certa com aquela pessoa. E tem uma coisa bem interessante também, fizeram uma pesquisa, eu não vou saber o site agora, eu sempre falo pra vocês me cobrarem lá pra eu deixar depois nos comentários. Fizeram uma pesquisa muito bacana que descobriu que quanto mais os robôs parecem com a gente, menos a gente tende a confiar 100% na resposta deles, né? Na posição que eles nos oferecem.
E quanto menos eles parecem com a gente, mais a gente tende a confiar. Então, o que acontece? Aquele robô que ou não tem um corpinho, né, que é só uma máquina mesmo, ou aquele robô tipo Wall-E, sabe, que é meio desengonçado, assim, que parece um robô mesmo, parece uma coisa feita de máquina de alumínio. Quando ele diz vá pra direita, você não discute, é tipo assim, beleza, eu vou pra direita. Mas, quanto mais o robô parece com um ser humano, mais a gente tem empatia com ele, mais a gente acha ele, né, simpático, agradável e gosta dele, só que menos a gente tende a confiar 100% na opinião dele. Isso é super engraçado. Então, a gente percebe que, assim, a gente tem o nosso espelho, né, também na robótica. E é perigoso que a gente não fale sobre isso e não trabalhe isso, porque é uma evidência de que a gente não confia tanto assim no nosso raciocínio, né, na nossa intuição, nas nossas emoções, no nosso aprendizado no geral, já que quanto mais um robô se parece com um robô mesmo, uma máquina que só pensa e não tem nenhum tipo de emoção, mais a gente é acostumado a seguir 100% ali do que ele fala e sem pensar, né, fica irracional, quer dizer, o robô te dá uma ordem e você vai lá e segue. Então, é preciso que a gente comece a olhar com mais cuidado aí para esses pontos. Então, já que falamos disso, né, os robôs, eles não necessariamente precisam ter um corpo, né? Então, chatbots, por exemplo, são robôs que não têm corpo. Eles estão dentro aí da nuvem, enfim, eles trabalham de outra forma. Aqui, hoje, com vocês, eu vou falar mais sobre os robôs que têm um corpo. Eles têm ali um corpinho, eles têm motor, né, porque eles precisam funcionar fisicamente, e eles têm captadores, que são as formas como eles conseguem interagir com o mundo. Então, por exemplo, se ele precisa sentir o vento, né, para ele conseguir calcular, se ele precisa entender que uma superfície, sabe aquele sensor, né, tipo, não bater na superfície, isso é um captador. E ele tem um painel de controle, que é a forma como a programação interage com o código, né, e faz com que ele tome decisões. Então, todo robô tem que ter esse painel de controle, mesmo que ele não tenha um corpo, captador, enfim. E deixa eu dar milhões de beijos para vocês que estão entrando aqui. Hoje a gente está falando da comparação entre a programação robótica e a PNL, que é uma programação feita para nós, seres humanos, e o quanto elas são semelhantes e diferentes também ao mesmo tempo. E vamos lá. Eu tô falando aqui, deixa eu dar uma olhada nesses comentários, que eu sou tão empolgada com esse assunto e enfim, com essa conexão, que eu tô falando aqui só desembestada. Pessoal, recebi elogios, muito obrigada, Sheilinha. Beijos pra vocês, beijo pro pessoal que deu uma passada aqui. E vamos lá. Eu tava falando da automatização. Então, olha só que legal. Faz umas 2, 3 lives pra trás, eu falei um pouco sobre as pessoas que têm a questão muito forte da organização, né? Então, elas são pessoas muito ligadas ao processo. E que interessante não saber de nada disso. Que bom! Que bom que a gente traz novidades pra vocês e a gente traz conteúdo. Eu brinco que esse é conteúdo pra gente discutir Natal e Ano Novo, né? Que eu adoro juntar um povo. Se bem que a gente nem sabe muito bem como é que vai ser esse ano. Mas, caso aí vocês precisam de temas pra discutir no jantar do Natal e Ano Novo, esse é ótimo. É um tema filosófico, atual, enfim, super cheio de coisas. A Alice vai pular em cima de mim, então a gente já tá prevendo, né, que a gente tem uma capacidade de foresight. Dá oi aqui pro pessoal, tá? Minha gatinha fofa. Então, vamos lá. Aí, eu falei umas 2, 3 lives atrás sobre o fato de que muitas vezes essas pessoas que têm essa fixação com a organização, né, elas também são muito ligadas ao processo. O processo pode ser um tipo de fluxograma, tipo assim, sei lá, abro a geladeira, pego um ovo, coloco no potinho roxo, pego a tapioca, coloco no potinho azul e misturo depois, enfim, a pessoa cria um próprio processo e ela fica dentro dele. Os robôs automatizados, né, eles seguem essa função. Então, eles têm ali um código de processo que eles vão seguir, ou pode ser mais de um, enfim, eles vão ter essa capacidade de fazer uma sequência de ações. Diferente do robô autônomo, que ele toma decisão calculando informações. Então, é um pouquinho daquelas duas personas que eu trouxe para vocês, que são as pessoas mais ultra organizadas ou mais ultra caóticas, né?
os robôs autônomos, eles têm um pouco dessa questão do caos, porque eles processam as informações muito rápido, e então eles, quando vem uma demanda, eles calculam todas aquelas informações, fazem aqueles ramos todos muito loucos na mente deles, né, gente? Eu sou apegada aos robozinhos, eu falo deles parecido com a gente. E depois eles tomam a decisão deles. O que sim pode fazer com que a decisão deles seja imprevisível para nós. Aí depende um pouco da complexidade dessa tarefa. Então, por exemplo, quando você pede pro Waze te levar no endereço X, ele vai calcular milhões de coisas. Ele vai calcular trânsito, ele vai calcular se tem acidente, ele vai calcular qual dos 5 caminhos possíveis está mais rápido. Ele vai calcular muitas coisas muito rápido e te dá um caminho. E você não tem como prever qual vai ser o caminho que ele vai te dar. Então, pode ser que sim, as ações deles sejam imprevisíveis para nós, certo? E aí, isso vem trazendo pra gente um tema muito interessante que é: será que os robôs, eles vão poder mentir pra gente? Será que os robôs, eles vão poder tomar as próprias decisões e daí responder essas decisões? Enfim, como que a gente vai lidar com as consequências dessas ações que pra nós são imprevisíveis? Então, sei lá, propondo uma situação aqui um pouco estranha, mas pra ficar mais perto do que a gente convive hoje. Se o Waze te der um caminho e no meio desse caminho, sei lá, tiver um arrastão, um assalto, alguma coisa assim, alguma coisa que vai te prejudicar de alguma forma, e você só estava nesse caminho porque o Waze te sugeriu, existe alguma corresponsabilidade? Então, esse foi um exemplo meio ruim, vou trabalhar melhor num exemplo desse, mas é essa questão. Quer dizer, até que ponto nossa interação com eles divide a mesma lei. Então, se nós somos punidos por mentir, né, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um pessoal que sempre brinca, né, que quando você vai para os Estados Unidos, no visto, eles perguntam pra você se você é prostituta, se você é traficante, né, enfim, eles perguntam várias coisas e você tem que dizer não, obviamente, que você não vai dizer sim. E você acha que é um absurdo. E nos Estados Unidos, o que acontece? A lei diz que mentir é crime. Então, se você disser que, por exemplo, você não é um traficante, você não vai falar que é, né? Então, você falou lá, não sou. Aí você foi para os Estados Unidos, mas você foi traficar drogas. Se a polícia te pegar, você não responde por crime primário, porque você já mentiu. Então, por aquele crime, você já responde pelo segundo crime. É por isso que eles fazem isso. Eu acho isso extremamente interessante. Então, eu acho que a gente devia, inclusive, pensar um pouco sobre isso, porque aqui no Brasil, a mentira já tá patológica, né? Já tá no nível de doença, já tá no nível que a gente tinha que olhar melhor pra ela. Mas, enquanto a gente não faz isso, vamos pensar nessa questão. Os robôs vão ter direitos? Como que a gente vai interagir com essa situação, né? Como é que a gente vai tratar esse ser que nós estamos desenvolvendo a nossa imagem e semelhança, e nós estamos desenvolvendo para serem aí uma parte importante da nossa sociedade? E aí tem um outro questionamento, meu bem, tem um robô gatinho aqui daqui a pouco. A minha gatinha, ela é quase um robô, né? Porque ela come, dorme e pede carinho, né? Tá automatizada. Uma outra pesquisa muito interessante que saiu foi uma que se perguntou o seguinte: será que os robôs, eles vão entrar em exaustão? Então, por exemplo, quando a gente deixa acabar a bateria do celular, né? Isso é a mesma coisa do que fazer uma pessoa trabalhar até a exaustão? Então, assim, ainda são questionamentos que estão um pouco distantes de nós. Eu tô trazendo eles pra vocês porque a gente raramente pensa na associação de tudo isso conosco. Porque vejam só, pode parecer estranho, deixou acabar a bateria do celular, e daí carrega o celular é só uma máquina, mas com qual frequência a gente faz isso com a gente mesmo? Eu atendo não uma pessoa e nem duas, em exaustão mental, pessoas que, ou cansaço físico extremo, pessoas que correram aquela maratona, né, da metáfora que eu fiz pra vocês, e chegaram no final e estão exaustas. Pessoas que passaram por processos de luto sem compreender que passaram por aquilo, ou nem passaram direito por ele. E tudo isso é muito complexo pra nós. E talvez a gente só comece a olhar pra isso quando a gente comece a se questionar se isso é certo ou errado na nossa relação com os robôs. E é por isso que eu gosto tanto desse assunto, porque dá pra entrar
em muitos questionamentos que a gente não se faz como seres humanos, para que a gente consiga demonstrar o exemplo aí para esses novos serizinhos, sei lá, que nós estamos criando. E, bom, aí é que vai entrar a questão da PNL. A PNL é uma pseudociência, ela ainda não foi considerada ciência. Eu não quero entrar nesse julgamento, até porque hoje eu quero falar com vocês, inclusive, um pouquinho sobre signo. Então, olha como essa live vai ser muito louca. A PNL é a sigla de Programação Neurolinguística e ela foi desenvolvida também lá por 1970, né? Já faz um tempinho aí que a PNL existe, mas ela começou a ficar mais famosa por agora e talvez, inclusive, porque a gente começou a falar muito mais sobre programação. Então, esse assunto ele começou a ficar mais próximo de nós, porque nós começamos a estudar a nossa inteligência para conseguir desenvolver a inteligência artificial. Então, às vezes assim, parece que é muito distante de nós, mas não é tanto. Quando nós fomos desenvolver os aviões, a gente fez a mesma função. A gente olhou o voo dos pássaros e começou a entender o que a gente precisava imitar e o que a gente não precisava. Então, você vê que um avião não voa, não bate asa naquela graciosidade que nem um pássaro. Só que ele tem basicamente a mesma função de movimentos, enfim, a mesma estrutura. A inteligência artificial está sendo desenvolvida da mesma forma. Então, a gente olha a nossa inteligência, entende mais ou menos como é que ela funciona e daí replica isso. E esse olhar para a nossa inteligência é que está sendo muito interessante, porque a gente não fazia isso antes. Então, tudo começou a ficar muito novo e ficou muito interessante. Os criadores da PNL mais conhecidos são o Richard Bandler e o John Grinder. Um deles era psicólogo, o outro deles era programador. E eles tiveram aí outras influências, não vou citar todas aqui pra vocês, mas eu prometo, já tinha prometido, né? Que mais pra frente eu faço uma live aí só sobre isso, só sobre PNL. Hoje eu quero falar sobre a PNL em comparação com a robótica. E como que a gente tá criando robôs humanizados e seres humanos mais robóticos. Então essa interação ainda não encontrou o caminho certo. E aí o que a gente vai perceber, né? À medida que a gente entende a PNL, a gente percebe que por trás de toda ação existe uma razão, existe um motivo para agir. Isso é o que diz a PNL e isso é o que é interessante sobre o estudo que eles fazem. Então, o que a gente busca na PNL? Por qual razão você faz uma ação? Se você está fazendo uma coisa, é porque de alguma forma você tem uma recompensa. Então, se aquela coisa está te gerando um resultado negativo, a gente tem que entender que recompensa é essa. E se essa recompensa for um tipo de trauma, for alguma situação negativa, for alguma situação complexa, a gente vai nessa situação, olha para ela e dependendo do que for, ressignifica, enfim. Eu não quero entrar muito nisso agora, porque são partes muito interessantes do desenvolvimento humano que merecem ser tratadas com mais profundidade. Mas para que a gente, né, para que todo mundo consiga compreender o porquê dessa relação, a PNL, ela tem a função, né, ela propõe pra gente que nós temos uma programação. Então, que nós, seres humanos, à medida que a gente cresce como criança, as informações que a gente recebe dos nossos pais, a informação que a gente recebe da sociedade, todas essas informações moldam uma programação na gente que faz com que a gente haja de determinada maneira. E que se a gente quiser agir de forma diferente, aí a gente tem que buscar modificar essas programações. A PNL traz pra gente curiosidades aí, eu vou dizer curiosidades porque como ela ainda não é tida como uma ciência, ainda não foi provado cientificamente. Mas disse que é tão forte o poder do nosso pensamento e da nossa programação que a nossa mente influencia no nosso corpo. Então, quando o nosso corpo está doente, por exemplo, muito possivelmente é porque a nossa mente já estava doente há mais tempo e isso começou a refletir no nosso corpo. Então, se a gente começa a tratar a nossa mente, tratar os nossos pensamentos e rever esses traumas e todas essas situações difíceis, essa forma positiva de reconstruir o nosso código começa a refletir no nosso corpo também. Então, é um pouco mais profundo, né? Um pouco menos superficial do que simplesmente pensamentos positivos curam câncer. Que foi mais ou menos o que virou aí no meio do caminho e que bagunçou a forma como a gente enxerga a PNL.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário de vocês. Eu acho... Opa! Eu tô derrubando o celular aqui, tô muito louca já. Eu acho que a robótica também pode entrar em exaustão, sim. Esse exemplo do celular que você passou é um exemplo bom. Muitos dados, muita utilização, às vezes buga. Então, e existe uma certa ideia interessante de que, por exemplo, o celular, a gente já meio que considera o celular uma extensão de nós, né? Então, já fica, tipo, você entra em pânico. Tem gente que, inclusive, usa a frase estou sem bateria, né? A pessoa fala como se fosse ela mesma que tá sem bateria, né? Tipo, a gente trata o celular já, pessoal, como uma extensão nossa. E, tecnicamente, não é nem bom pra vida útil do celular, a gente sabe, né, da vida útil da bateria, que você deixa a bateria acabar. Então, assim, qual é a relação entre você e esse equipamento que é tão precioso pra você? É uma discussão interessante. E quando for um robô, por exemplo, ele vai ter um momento de recarga. Quer dizer, você tem que entender que ele não é seu escravo, né? Ele é um objeto que está sob os seus cuidados. E como todos os objetos estão, na verdade, isso não é realmente uma novidade. As teorias mais orientais, elas já falam muito sobre isso. Sobre cuidar dos objetos, cuidar da sua casa, cuidar daquilo que você tem. Porque tudo merece ser cuidado, porque você é um só. Isso tem muito a ver com a questão da integridade, né? Aquilo que você faz para uma determinada coisa, você faz para tudo. Você não vai ter comportamentos diferentes, né? Na verdade não é comportamento sim. Você não vai ter valores diferentes para as coisas, né? Ou você cuida ou você não cuida. E aí começa a bater essa questão da robótica, quer dizer, você tendo um robô, ele tem um período de carregamento, ele pode chegar na exaustão, isso é negligência, enfim, como que essas coisas todas se relacionam? Precisa recarregar, precisa fazer limpeza para fluir o desempenho do aparelho. Sim, precisa fazer manutenção, né? Precisa fazer uma série de coisas. Porque, por exemplo, existe aí mesmo os carros, né? Os carros, eles têm, se você para na estrada, sei lá, teu carro buga na estrada, por falta de... Como é que chama aqui? Perdi a palavra. Revisão, né? Porque você não fez a manutenção correta dele e por alguma razão alguém bate, né? Alguma coisa assim, a responsabilidade é sua. Porque você colocou na estrada uma máquina que não estava apta a ir para a estrada. Então, essas coisas são todas bastante interessantes. Assim como outras máquinas, cada processo que se cria inova. Terá que melhorar o sistema para que ele não dê conta de tanta informação. Sim, e na verdade, assim, é a questão da velocidade de processamento, né? Então, mesmo nós, seres humanos, existem seres humanos mais intuitivos, que são essas pessoas que armazenam muitos dados e acabam pegando em padrões. E existe também uma diferença interessante, que eu também já prometi para vocês que ia fazer uma live só sobre isso, que foi Jung mesmo que definiu a diferença entre as pessoas mais perceptivas e as pessoas mais julgadoras. Então, é a diferença justamente de quem começa a pegar, sabe? A pessoa começa a interiorizar aquilo que ela vê, então ela explora e começa a interiorizar aquilo criando certos padrões, certas caixinhas de padrão. E aí depois ela julga com base naquilo. E os robôs, eles fazem a mesma coisa. Eles têm lá a base de informações deles, e aí eles olham para uma coisa, buscam na base de informação e daí julgam. Isso é bem legal. Nós temos pessoas que têm essa habilidade aí maior. Então, tem uma outra coisa muito legal para falar para vocês. Que é o seguinte. Os robôs, eles consideram tudo como um estado. Então, por exemplo, falando aqui com vocês, né, se eu fosse um robô, falando com vocês é um estado. Andando é um estado, sentado é um estado, parado é um estado, em pé é um estado. E aí existem estados proibidos e estados permitidos. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei no livro, né? Se você tem um robô carteiro, né, um robô entrega cartas. Abrir correspondência é um estado proibido, porque você não pode abrir correspondência dos outros. Então, você vai lá programar ele que abrir correspondência é um estado proibido. Mas andar é um estado permitido, parar é um estado permitido, e, enfim, andar abrindo cartas é um estado proibido. E ele tem isso muito claramente. Então, ele compreende o que ele pode e o que ele não pode fazer. E nós, seres humanos, deveríamos ter esse tipo de clareza, né? Esse tipo de
obviedade, e talvez seja uma palavra mais legal, entre nós. Por isso é muito bacana. Então, se você pensar que, assim, quando a gente fala de crenças, a gente tá falando exatamente sobre isso. E é realmente entender que a nossa mente, ela funciona mais ou menos dessa forma. E ela vai buscar as tangentes dessas frases. Então, por exemplo, se eu falar pra vocês, olha, abrir correspondência é um estado proibido. Por quê? Porque você não pode abrir a correspondência da outra pessoa, porque é privado, né? Porque a pessoa tem privacidade, a mensagem não é pra você, enfim, uma série de razões aí que a gente sabe que não deve fazer isso. Mas, por exemplo, você como um ser humano pode tentar olhar lá na luz, sei lá, né? Fazer várias outras coisas, não sei o que as pessoas fariam pra abrir a correspondência dos outros, olhar aqui por dentro, né? Pra tentar ler o que tá escrito. Então, você percebe que a gente já tem as nossas interpretações e a nossa forma de tentar sair daquele código de proibição. Então, você falou que não era pra abrir a correspondência, você não falou que não era pra ler a correspondência que estava aberta, sabe? A gente já consegue fazer essas distorções. E os robôs vão conseguir também. Então, isso é muito interessante, porque, afinal, a gente vai adquirir essa habilidade de ser mais claro e dizer realmente qual é a razão que a gente quer, né? Qual o objetivo que a gente quer. Então, ao invés de falar para a pessoa, você não pode abrir a correspondência, você fala assim, olha, esta mensagem é de uma pessoa para outra pessoa, não lhe diz respeito, você não pode abrir, nem ler, nem espiar, enfim, você vai ter que ser claro com ele. Porque ele não vai entender socialmente os padrões e protocolos. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Assim como outras máquinas, cada processo que se cria... já li aqui esse comentário, gente, perdão. Tô viajando aqui no meu próprio roteiro. Eu gosto demais dessa sessão, eu vou ficar menos empolgada, né? Que tô falando aqui, nem uma desembestada. Mas, vamos lá. Então, como é que ele vai fazer... Como é que um robô faz nessa árvore de possibilidades? Ele faz como a gente. E aí, como eu falei pra vocês sobre o futuro, né? A previsão de futuro, como é que a gente faz esse olhar macro, é exatamente isso. Então, sei lá, se ele vai atravessar a rua, né? Você vai falar pro robô, ele tá parado de um lado da calçada, ele pode ir pro outro lado da calçada. Ele vai fazer os cálculos normais. Então, por exemplo, se eu for pra direita e atravessar na faixa, eu vou levar X tempo. Se eu for pra esquerda e atravessar na faixa, eu vou levar Y tempo. Se você não programar que atravessar no meio da rua é proibido, ele vai calcular aquilo também. Ele vai calcular todas as possibilidades e daí decidir, dentro do padrão dele, qual é a melhor possibilidade. E é isso que nos assusta muito, porque, na verdade, tudo com os robôs tem a ver com a decisão deles, né? Tem a ver com o fato de que vai chegar um momento em que eles vão poder decidir e que a gente não vai ter essa influência na decisão deles tão grande assim e que a gente também não vai conseguir prever o que ele vai decidir. Então, o que a gente sabe até hoje é que a gente pode dar recompensas para eles. Então, existe um pouco desse tipo de programação. Como que funciona? Mais ou menos como um adestramento. Então, você faz uma programação dizendo que caso ele escolha a esquerda, ele vai ter uma recompensa maior. E aí ele vai ser programado para sempre buscar a recompensa maior. Dessa forma, a gente pode tentar interferir na decisão deles. Mas isso pode não funcionar, já que eles têm um cálculo de possibilidades muito grande. Se tudo for muito complexo, né? Se os cálculos forem muito complexos, pode ser que ele descubra um caminho onde a recompensa é maior, que você não viu e escolha por ele. Ou pode ser que ele entenda que é melhor, quando ele tem uma igualdade, né, de recompensas, que é melhor X que Y. A gente vai perder um pouco desse controle em algum momento. E a gente não gosta disso. Isso é super legal porque você percebe que começam a vir os medos, né, que a gente sente em relação às outras pessoas. Então, por que de vez em quando é tão difícil se relacionar com outra pessoa? Porque você não controla a outra pessoa e você queria saber exatamente o que a outra pessoa vai fazer, você queria ter previsibilidade sobre a outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente queria ter previsibilidade sobre tudo,
a gente também gosta da espontaneidade, enfim, de fazer coisas diferentes e conhecer lugares diferentes. Nós somos aí esses seres complexos, estamos criando serizinhos complexos também. Isso eu acho que é bacana, enfim. Tem um outro ponto muito legal que eu quero trazer pra vocês, que é assim, é uma reflexão, na verdade. Vocês já perceberam o quanto o nosso movimento é complexo? O quanto é meio que uma dança, assim, quando nós estamos, sei lá, em 3, 4 pessoas numa cozinha, fazendo a janta, colocando a mesa, cortando coisa, guardando as coisas na geladeira. Todos esses nossos movimentos, que para nós são tão automáticos, para os robôs são extremamente complexos. E existem vários vídeos, depois eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram, então se inscrevam, o link tá na bio. Vai ter muito material legal lá, incluindo os filmes que a Ingrid pediu, né? E eu vou colocar pra vocês um pouquinho desses vídeos, mostrando qual é o trabalho, né, das pessoas que trabalham em laboratórios de robótica e o que eles estão tentando entender ainda como fazer, que é tão complexo em nós seres humanos e que pros robôs é tão difícil, né? Pra nós é automático e pra eles é tão difícil. Então, esse é um. A interação entre ele e o ser humano, então, por exemplo, quando duas pessoas vão em cima da mesma coisa, a gente tem uma certa intuição, sabe? Uma certa conexão uns com os outros, que fazem com que a gente perceba se a pessoa vai mesmo, se você volta, enfim, você meio que se ajeita com a outra pessoa. E isso pra eles é muito difícil. Pra eles você tem que dizer claramente aquilo que você quer que eles façam e aquilo que você quer que eles não façam, enfim. Então, se tem um robô, por exemplo, te ajudando a limpar a casa depois da festa. Olha que maravilha. Você pode até deixar ele trabalhar sozinho, mas entendendo que você está fazendo um trabalho em colaboração com ele, você tem que ser muito clara daquilo que você quer. Então, você tem que falar, robô xizinho, né? Você pega a lata de cerveja, coloca a lata no lixo. Você pega tudo que for prato, coloca na pia. Você pega tudo que for papelzinho e joga na lata de lixo. Então, você tem que ser muito clara sobre aquilo que você espera que ele faça. Ele demanda essas ordens. E nós não temos essa habilidade. A gente não está desenvolvendo isso em nós seres humanos com outros seres humanos. Então, a gente já prejudica a nossa relação interpessoal. E vai ter uma dificuldade nessa interação com os robôs. Então, se vocês percebem, por exemplo, mesmo conversas com a Alexa, né? Não sei quem aí já tá fazendo essas experiências com a Siri, com o assistente do Google. Você tem que falar claramente aquilo que você quer, esperar que ela procure a resposta, enfim. Existe uma certa pausa, não é uma comunicação tão fluida como a de seres humanos com seres humanos. E isso é muito legal, porque evidencia, por exemplo, formas como a gente poderia melhorar o nosso comportamento em relação ao outro. Qual foi a última vez que você trabalhou com alguém nessa situação, por exemplo, de ajudar a pessoa a arrumar a casa depois da festa? E que você se colocou realmente no papel de estar apoiando aquela pessoa naquela tarefa. Então, quando a pessoa fala, olha, eu gostaria que você fizesse assim, 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 você entende que você está apoiando a pessoa naquela tarefa da forma dela, do jeito dela. Então, você presta atenção nela, presta atenção no que ela espera, como é que tá o estado emocional dela, você faz por ela. É a real atitude de serviço. E os robôs, eles não só vão evidenciar isso pra gente, como eles talvez treinem com a gente essa capacidade de melhorar a nossa própria relação interpessoal. E isso é um desejo muito positivo aí da minha parte, que a gente comece a aprender com o que a gente já começou a evidenciar das dificuldades de programar um robô humanoide para conviver com a gente, porque somos seres complexos. Então, deixa eu dar uma espiada aqui na minha notinha agora. Eu queria trazer essa mensagem para vocês, trazer esses questionamentos sobre a moral, sobre a ética, sobre como que a gente diferencia pessoas. Isso é uma coisa muito difícil pra gente aí nessa discussão, digamos assim, sobre a robótica e a programação com seres humanos. Porque, por exemplo, se eu construir um robô no Brasil, como é que ele entende os conceitos de nação? Como é que ele entende os conceitos de Estado? Então, um Estado é melhor do que o outro? Estado geográfico mesmo, político.
Se eu tiver, por exemplo, um robô babá, né? Tá olhando as crianças. Como é que eu falo pra ele qual a pessoa que tá autorizada a entrar, qual que é a pessoa que não tá autorizada a entrar? Como é que ele reage? Quer dizer, a gente vai esperar que ele reaja de forma agressiva se for um intruso, mas como é que você fala pra ele que é um intruso? Então, tudo isso ainda tá sendo muito discutido, porque nós, seres humanos, temos essa intuição, nós temos essa decisão por emoção, essa meio que programação inicial aí que a gente tem, e a gente ainda não conseguiu olhar para ela de verdade, por mais que a PNL esteja tentando. E aí, olha só que interessante, essa questão, eu falei para vocês aí um pouco dessa programação de resposta por impulso, por intuição, né, ouvindo as nossas emoções, ela traz muito a questão das experiências passadas. Então, a gente vai filtrar, né, as informações que a gente recebe, organizar essas informações e responder de acordo. E a gente faz isso muito rápido e faz isso através das nossas emoções. A PNL, ela propõe que você pode reprogramar qualquer estado, qualquer memória, qualquer situação da sua vida, ou pode criar uma reimpressão dessa situação, ou seja, voltar nessa memória, analisando aquilo com a sabedoria que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje. E aí muitos pesquisadores discutem que isso é muito complexo, porque se você tira das pessoas alguma memória, se você tira das pessoas algum aprendizado, você pode mexer na programação inicial mais profunda daquela pessoa e, na verdade, criar outra pessoa, que seria uma pessoa criada única e exclusivamente por programação neurolinguística. Então, essa linha de discussão que critica muito duramente a PNL, eles propõem que se a gente não começar a aprofundar esse estudo, não é eliminar esse estudo, se a gente não começar a aprofundar esse estudo e dar a ele um status de ciência, a gente pode não colocar limites para isso, e a gente pode não definir claramente o que a gente espera dessa ciência, que por enquanto não é ciência, né? E a gente pode cometer o erro de robotizar seres humanos, ou seja, criar seres humanos que criam uma persona. Então a pessoa vai lá e decide quem ela quer ser, ela decide modificar todas essas memórias, todas essas estruturas, ela decide colocar um objetivo à frente dela em direção a ele de forma alucinada, e ela decide criar algo que a gente chama de empatia cognitiva, que eu já falei um pouquinho pra vocês, ou seja, ela se fecha, né, nas emoções dela, ela se fecha nas experiências dela, não tem experiências novas e apenas observa o mundo através da razão. Então ela observa o mundo quase como um robô. Ela observa trazendo o conhecimento que ela tem. Então, essa emoção que eu tô sentindo é alegria, ela reage. Isso que eu tô sentindo é tal coisa, ou que a outra pessoa tá sentindo é tal coisa. Ela não está usando a real conexão dela com um ser humano. E isso está sendo discutido ainda, está sendo muito pesquisado, ainda se entende pouco sobre todas essas coisas, porque elas estão muito interligadas. E da minha visão, isso tem que estar sendo dito, está sendo pesquisado por todos nós, tem que estar sendo discutido, tem que estar em pauta, porque nós precisamos compreender que esse estado de resposta automático e que esse estado de ressignificação de uma dor e, enfim, olhar para essa memória e tentar trazer um novo significado é uma coisa muito séria e pode mexer muito com uma pessoa. Então, tem que ser feita de forma muito séria e tem que ser feito por uma razão importante. Tem que ser congruente, sabe? Com o ser humano, não com aquilo que a pessoa tá sentindo naquele momento, enfim. Porque a pessoa ela é sim capaz de bagunçar tanto pra trás que depois ela não sabe mais quem ela é, ela se perde dela mesma. E isso é muito sério. Eu nunca vi isso acontecer, graças a Deus, mas existe essa possibilidade. Eu acho que enquanto isso existe, e é assim como todo tipo de medicina, porque bem ou mal a PNL se propõe a ser uma medicina, a gente tem contraindicações e a gente precisa olhar para elas. E sobre a PNL, uma das contraindicações que ela tem o risco de robotizar seres humanos. E isso é bastante delicado. E muito provavelmente seres humanos robotizados vão amar robôs humanoides e, enfim, tomando decisões por eles, porque a problemática dessas pessoas robotizadas é justamente a dificuldade de tomar decisão.
Elas não confiam na própria decisão, elas esperam que outras pessoas decidam por elas. E no momento que elas tiverem um robô para decidir, elas vão pular em cima daquilo e falar, eu quero esse robô para decidir por mim as coisas. E isso é perigoso, né? Porque afinal de contas, o robô não existe do nada. Ele foi programado por alguém. E se ele foi programado por alguém, existe um certo interesse por trás dessa programação. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Vamos lá. Sensacional pensar sobre isso. Eu também acho, gente. Eu acho maravilhoso. Eu adoro. E depois a gente faz mais lives sobre isso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu nem sei que horas são. Você acha que a pandemia está trazendo essa realidade mais rápido do que talvez se imaginasse? Olha, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito o conhecimento, a consciência. Acho que essa é a palavra mais correta. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito a consciência do estado em que a gente vive. Então, nossa senhora, gente, já são 10:10. Mas qualquer coisa, se vocês não tiverem problema pra vocês, a gente volta aqui e faz esses últimos minutinhos. Então, eu acho que a pandemia, o que ela fez? Ela colocou na nossa cara, assim, ó. Esse é o mundo que vocês vivem hoje. Essas são as possibilidades, esses são os medos, essas são as loucuras. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu falo bastante, e eu vou fazer uma live ainda sobre isso, prometo. Que aí mais pro final do ano, acho que dia 31 eu trago ela pra vocês. Sobre a reflexão de assim, quem venceu 2020, né? Quem é a pessoa que vai chegar lá no final do ano e se sentindo um vencedor? E não só a pessoa, mas o país. Sabe aquela questão de todas as competições que a gente tem? É a pessoa que fez mais dinheiro? É a pessoa que teve mais saúde? É a pessoa que evoluiu mais em algum campo que ela se propôs? O que, afinal, a gente enxergou como importante quando o risco da vida, né, o risco de morte, na verdade, estava tão próximo de nós? O que a gente fez? E eu percebo que, assim, muita gente reagiu no automático. Muita gente reagiu nessa programação emocional, nessa programação robotizada. Muita gente não quis olhar, não quis pensar, não quis tomar decisão, só seguiu. Teve muita gente com medo. Com medo, assim, de todas as possibilidades, ou seja, não tá acostumado a lidar com algo complexo. E nada disso diminui as pessoas. Isso é uma evidência do nosso sistema educacional falho, do nosso sistema social falho e de coisas que a gente precisa rever. E eu acho importantíssimo que a gente comece a rever, que a gente recomece a olhar para essas coisas e olhar para tudo que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, quando o pessoal fala do novo normal, né, eu adoro essa expressão. Eu acho que ela, de alguma forma, é divertida, assim, ela traz essa ideia de que vão vir coisas novas, mas o normal também traz um pouco daquela ideia de familiaridade. Então, é tipo, pegar o que é conhecido e dar uma inovada. Eu gosto disso para que não haja essa ruptura. E quando a gente fala sobre a questão do novo normal, a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre atendimento eletrônico, a gente fala sobre, por exemplo, todo mundo fazendo compra online. E como que ficam as interações entre as pessoas? Todo mundo fazendo terapia online, todo mundo fazendo tudo online. Todo mundo fazendo escola online, né? Então teve gente aí que falou que não vai voltar pra escola, não vai voltar pra universidade. Como que a gente vai tratar de ensinar pessoas sobre pessoas se as pessoas não querem mais se ver? Se as pessoas não querem mais se relacionar? Então, o que eu mais escutei esse ano foi que as pessoas surtaram. Todo mundo falou isso, foi um negócio tão engraçado. Com todo mundo que eu conversei, o pessoal falou assim, o pessoal tá louco, o pessoal tá doido, o pessoal tá surtando, o pessoal tá tendo crise de ansiedade. E todas as pessoas estão falando, ou seja, tecnicamente é um estado geral. Quer dizer, as pessoas estão mentalmente despreparadas. Cansadas, destreinadas, deseducadas, despreparadas. E você não pode cobrar de uma pessoa como você não poderia cobrar de um robô defeituoso que ela não tenha esse preparo, na verdade, se você não deu, né? Então, uma coisa é uma sociedade que educa e depois corrige. Olha, você foi educado, você sabia que isso estava errado e você fez mesmo assim, então agora você vai ser corrigido. Outra coisa é você não educar a pessoa e, então, por exemplo, educação sobre pessoas.
como tratar filhos, como filhos tratarem pais ou irmãos, como tratar os animais, como tratar as pessoas com quem você se relaciona no trabalho, como tratar o seu trabalho, como viver em sociedade. A gente não é ensinado. Então, se você não é ensinado, como é que você pode ser cobrado dessa situação? E isso é interessante porque... Lembra que a gente fez a live do carro, né? Que eu falei pra vocês sobre a situação de isso... Se no carro automático, né? No carro autônomo, o carro que dirige sozinho, a gente tivesse que escolher se, caso ele precise fazer uma manobra arriscada, caso alguém vá morrer. Se é a menor quantidade de pessoas, se é a situação que a gente julgar melhor ou pior. A maior parte das pessoas respondeu, isso é normal, a maior parte das pessoas responde, que o ideal seria morrer a menor quantidade de pessoas possível. Então a gente tem um pouco dessa consciência do tipo, vidas em quantidade importam. Só que olha só, quando a gente pensa sobre isso, muitas vezes a vida que seria eliminada seria a sua, porque você tá dentro do carro. Então imagine que, sei lá, o carro tenha duas opções, ou ele mata 3 pessoas que estão na sua frente, ou ele joga pra direita e bate no muro e morre você. Se ele é programado para matar a menor quantidade de pessoas, ele vai matar você. E você entraria num carro sabendo que esse carro pode te matar? Que se acontecer alguma coisa que você não pode prever, você não estaria no controle da situação para tomar essa decisão e, enfim, você morreria? A gente entra no carro de pessoas desconhecidas, né? A gente entra em Uber, a gente entra, enfim, no carro do amigo, sabendo que aquele carro pode bater, sabendo que a gente não tem nenhum controle sobre ele. A gente entra num carro dirigindo, sabendo que alguma coisa pode acontecer e que de repente você não vai ter o controle. E eu mesma passei por uma situação dessa uma vez que foi um negócio muito estranho, porque eu tava descendo meio que uma ladeira, assim, e normalmente a gente desce a ladeira com o pé no freio, né? Assim, mesmo que seja apoiado, né, no pedal do freio. E por alguma razão, olha só como é muito louco o nosso pensamento, eu tava com o pé meio perto do acelerador, assim, meio no meio dos dois. E veio um carro que cruzou o sinal vermelho dele, né? Então eu tava certa aqui no meu sinal verde. E se eu tivesse com o pé no freio e eu tivesse freado, ele teria batido bem em cima da minha porta, enfim, onde nós dois teríamos sobrevivido. E por alguma razão instintiva, eu tava com o pé meio que pela metade. Quando eu vi o carro, eu acelerei, ao invés de frear. E aí o carro passou assim, passou um fio de cabelo entre os dois carros e eu pensei, meu Deus, tô viva. Se eu estou aqui para contar essa história. E a questão é, como é que depois disso eu entro num carro de um estranho que eu não sei se a pessoa vai ter a mesma reação que eu ou não? Então, tudo isso é muito complicado pra gente, porque começa a chamar nossa atenção pro fato de que a gente não pensa no nosso dia a dia. Primeiro que seria muito complicado, né? Aí vamos falar a real, que se a gente fosse pensar em cada microação que a gente faz, a gente endoidava. Mas, em suma, assim, falando de forma macro, a gente não pensa na nossa sociedade, a gente não pensa como que as coisas vão impactar a gente. E isso é muito sério, porque a gente não pensa que, assim, a nossa reação automática a tudo, a gente aceita tudo. Então, recentemente começou essa discussão aí entre o Facebook, né, sobre a marca Facebook, que tem o WhatsApp, que tem o Instagram, sobre como que eles estão influenciando a nossa vida. A gente já sabe que eles estão influenciando decisões democráticas, enfim, a gente já sabe uma série de coisas. E por mais que a gente se indigne, por mais que aquilo seja complicado, ainda assim, não é tão simples para nós lutarmos, né, falarmos sobre esses direitos que a gente tem, sobre essa sociedade que a gente quer construir. Porque não somos ensinados. E nós somos extremamente sensíveis à programação inicial. Então, aquilo que acontece na nossa infância marca muito a forma como a gente se desenvolve. Isso não é destino, né? Infância de ninguém condena a pessoa a nada, mas marca a pessoa. E se você não olhar para isso, se você não começar a entender isso, você vai continuar agindo no automático. Então, é importante que a gente tenha esses conhecimentos. E a robótica, a programação robótica, trouxe muita coisa à tona.
E a forma agora dessa pandemia, a forma como a gente começou a falar mais sobre o mundo digital, na minha visão, acelerou um pouco sim essa discussão. Só que de começo ela assusta um pouco. Por isso também eu tive essa motivação de trazer para vocês os 21 hacks. Aliás, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, muito importante, a gente tá quase acabando aqui na nossa live. Eu vou deixar um pedacinho dessa live para amanhã, porque não deu tempo de falar tudo que eu queria falar para vocês. Mas ontem eu esqueci de passar um recado importante. Nós estamos na semana do não use, né? Então, hoje a ideia é não usar programação automática, né? Não sejam pessoas automáticas. Olhem para aquilo que vocês estão fazendo, prestem atenção nos caminhos, prestem atenção nas outras pessoas e nessa interação. Quanto melhor for a sua interação com as outras pessoas, melhores são os seus resultados. Então, não pensem que o treinamento acaba, não acaba nunca. Hoje mesmo eu recebi uma bronca que eu trouxe pra ele uma situação que aconteceu. Você tá errada, porque nessa situação, olha como é que você se comunicou. Olha o que você trouxe pras pessoas, né? Foi uma comunicação agressiva. Você tava cansado? O que tava acontecendo? E eu olhei e falei, eita, foi uma comunicação agressiva. E isso é legal. É legal a gente olhar para a forma como a gente está se comunicando, é legal a gente rever, é legal a gente apoiar o outro, né, nessa discussão, é legal a gente apoiar essa ideia de que o nosso treinamento não acaba nunca. E quanto melhores forem as nossas interações uns com os outros, melhores serão os nossos resultados. Os robôs trazem essa possibilidade da gente olhar para isso com mais clareza e com um pouco de diversão. Porque eu não sei vocês aí, mas eu acho super divertido começar a interagir com os robôs e perceber que a gente precisa ser super específico sobre o que a gente quer e sobre aquilo que a gente espera dessa interação. Essa atitude de serviço é muito preciosa. E aí o que eu ia só concluir aqui, antes que o Instagram me derrube, é que a matriz CSD, ela faz parte do Não Use em 2021, porque eu espero que vocês a utilizem imediatamente. Criem uma matriz CSD sobre o plano de 2021. Façam isso na vida pessoal de vocês e passem 2021 utilizando aquela matriz que vocês criaram. Então, esta é a razão pela qual a matriz CSD está colocada nessa semana. E como eu falei pra vocês, não vai dar pra falar tudo nessa live, vai ficar um pedaço dela pra amanhã. Então amanhã eu vou explicar um pouco pra vocês sobre como que essa programação robótica é efetivamente feita e o quanto é preciso que a gente aprenda a agir com humildade. E qual que é a relação dessa interação com o robô e especialmente com seres humanos, mas bem educados na questão da PNL e da própria programação e da própria vida, né? Ser mais dono da própria vida, dos próprios códigos, certo? Pessoal que entrou aqui no finalzinho, obrigada por entrarem. Hoje a gente falou sobre essa relação entre a programação neurolinguística e a programação robótica, robôs ficando mais humanos, humanos ficando mais robóticos, tá uma bagunça danada, mas amanhã a gente vai fechar esse ciclo, então vou dar beijos pra vocês, boa noite e até amanhã.